Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os amigos do Espiritismo, a todos aqueles que estão conosco toda semana, às quintas-feiras, no mesmo horário, no nosso canal Sopro de Luz, Inspirando Almas. Um abraço carinhoso a cada um de vocês, diretamente de Fürstenfeldbruck. A todos que acompanham esse espaço de reflexão sobre a luz da doutrina espírita. Mais uma vez, trazemos um tema tão atual quanto profundo. Vamos refletir sobre as faculdades morais e intelectuais do ser humano à luz do Espiritismo. Gente, e para falar conosco sobre esse tema tão atual e tão necessário no momento, principalmente do nosso querido Brasil, se bem que a gente vai incluir o mundo todo, nós convidamos hoje para estar conosco o nosso espírita, ele é divulgador da doutrina pelo Brasil e pelo mundo. Além de ser o autor de vários livros, entre eles podemos citar Causa e Casa Espírita, e do Livro dos Espíritos, quem são, o que fazem, onde estão, por que nos procuram, entre outros muitos livros virtuais que o nosso querido Orson tem. E toda esta experiência será compartilhada hoje conosco. Bem-vindo, querido Orson, ao Sopro de Luz, Inspirando Almas. Olá, Sheila, olá, amigos que nos acompanham, que satisfação, que alegria, principalmente diante de um título como esse, Inspirando Almas. A gente se inspira num encontro como esse, do Sopro de Luz. É uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado, Sheila, pela acolhida. Você, como nossa anfitriã, hoje nos dá um momento de muita alegria. Muito obrigado e o nosso abraço aos telespectadores também. Nós é que agradecemos, querido Orson. É sempre especial ter você aqui conosco. Para mim, você é uma grande assumidade, uma das pessoas a quem eu admiro muito e que a sua palavra ela é sempre muito pontual e aquela palavra que acolhe o nosso coração. Né? Você tem um jeito fácil e gostoso de colocar os temas. Muito obrigado. Bom, para começar, então, pedi já para o Orson, né? Vou começar a utilizar essa pessoa incrível, pedir para ele fazer para a gente a nossa oração inicial. Com muita alegria, com muito prazer, convido os amigos que nos acompanham a também estarem conosco, a elevarem o pensamento a Deus, buscarmos a sintonia com o Criador, com a bondade de Jesus, o Mestre de todos nós, para que as nossas ações, para que o nosso comportamento, as nossas palavras sejam motivadoras, sejam abençoadas e estejamos com o coração em paz. Muita harmonia para todos. Muito obrigado ao Senhor da vida por esse instante. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Bom, e como já falamos, hoje discutiremos sobre as faculdades morais e intelectuais do ser humano. E esse tema se encontra no Livro dos Espíritos, nas questões 361 até a 366, onde Allan Kardec questionou os espíritos superiores sobre as aptidões da alma. Então vamos lá, porque algumas perguntas serão respondidas hoje, como: você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma inteligência aguçada, mas vivem sem nenhuma direção moral? Ou porque outras têm um coração generoso, mas dificuldades em compreender o mundo ao seu redor? Será que a inteligência e a moral se desenvolvem juntas? As tendências que trazemos vêm do corpo ou do espírito? Então, a gente hoje vai dar uma pinceladinha sobre esses temas e muito mais. Orson? Momento, eu estava esquecendo. Meine deutsche Zuhörer, heute wir haben kein Live-Programm, sondern eine Aufnahme.
wegen Urlaubszeit. Darum, heute werden wir euch nicht anbieten eine simultane Übersetzung, ok? Bom, e também quero pedir, a quem não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam para que a gente possa continuar fazendo esse programa e mandando essa mensagem de luz pelo mundo afora. Querido Orson, o palco lhe pertence. Muito obrigado, Sheila. Como antecipou a nossa Sheila, dirigindo-me agora à atenção dos nossos telespectadores, esse subtítulo que está em O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, organizado por Allan Kardec, o codificador, esse item, esse subtítulo, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, está na parte segunda da obra, cujo capítulo é o capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. É um capítulo que vai tratar exatamente quando o espírito que estando no mundo espiritual retorna para a vida física pela reencarnação. Então, é o retorno à vida corpórea, que vamos, estando nós na condição de espíritos livres, na condição original, primeira, de criaturas conscientes, fazendo a escala evolutiva, voltamos ao planeta para prosseguir os aprendizados. E como acentuou a nossa Sheila, são algumas questões, são poucas questões, mas elas abrem um precedente enorme para avançarmos no assunto. Começa pela questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? A Sheila fez considerações de importância aí, né? Porque às vezes tem criaturas muito inteligentes, mas com a moralidade ainda a desejar. E existem criaturas bondosas, criaturas notáveis do ponto de vista moral, mas com dificuldades intelectuais. E a pergunta é específica. Qual a origem das qualidades morais? Está se referindo à moralidade do ser humano. Quando a gente fala em moralidade, a gente lembra a maneira da pessoa se comportar, a maneira da pessoa proceder no trato com as questões de si mesma e também com as questões do relacionamento. Porque, afinal de contas, as qualidades morais que possuímos definem as nossas escolhas, as nossas reações, as nossas ações, porque a liberdade de agir, ela denuncia o estado que estamos, ela escancara o estágio moral que estamos. Mas aqui, a pergunta é específica, repito, qual a origem das qualidades morais, boas ou más? Até porque existem aspectos morais que não são bons. A criatura que mata, a criatura que rouba, a criatura que mente, a criatura que manipula, a criatura que agride, que tem reações agressivas, ele está demonstrando que guarda dentro de si mágoas, guarda dentro de si vinganças e, portanto, age dessa forma. Da mesma forma, existem criaturas que são espontaneamente boas, criaturas moralizadas, que respeitam as demais, que guardam dentro de si a noção da ética, do bem. Então, qual a origem disso? E a resposta dos espíritos é direta. A origem são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Vejam, aqui faz uma abertura sensacional para a gente analisar o assunto. Porque o corpo físico, essa estrutura biológica, tem tempo de validade, todo mundo sabe que o corpo não dura para sempre. A gente avança no tempo e o corpo vai envelhecendo, vai sentindo os efeitos da desagregação molecular, vai sentindo o efeito do desgaste dos órgãos, vai sentindo o desgaste dos instrumentos que estão à nossa disposição. Então, há um tempo de vida física. A gente tem um tempo de vida. Alguns vivem mais, outros vivem menos, em função de vários fatores, inclusive da programação reencarnatória, mas também do mau uso do corpo, dos vícios, da dificuldade em administrar essa máquina, porque é uma máquina orgânica que precisa de cuidados, desde a alimentação, desde a movimentação dela, desde o cuidado
em não estragar, em não prejudicar os órgãos. A pessoa que prejudica os órgãos pelos vícios, ela diminui o tempo de funcionamento, e aí precisa de tratamento, muitas vezes cirurgias, sem falar nos fatores externos do meio ambiente, que também influem no corpo, do, dos venenos e outras questões que podem afetar o funcionamento do corpo. Mas o corpo é apenas um instrumento. Quem determina o comportamento do corpo é a alma. É a alma que está encarnada naquele corpo. Então, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais esclarecido, mais propenso ao bem. É muito boa essa colocação. Ela é bastante didática, demonstrando, portanto, que quando o espírito é bom, o comportamento social através do corpo será bom. Então, será uma pessoa honesta, será uma pessoa responsável, será uma pessoa respeitadora. Não é o corpo que faz isso, é a alma que nele está encarnada. Então, essa é de uma clareza muito grande, porque você pode ter pessoas saudáveis fisicamente, aparentemente muito belas, mas sem moralidade. Por quê? O espírito que está ali que não tem moralidade. E você pode ter pessoas com aparência grotesca, com aparência desagradável e com grandes dificuldades de saúde do corpo. No entanto, ali pode estar habitando um espírito de alta moralidade. Então, há até uma subpergunta aqui, o item A. Seguir-se daí que o homem de bem, o que é um homem de bem? Volto à questão, respeitador, honesto, bondoso. O homem de bem é a encarnação de um espírito bom? E o homem vicioso é de um espírito mau? Sim, mas os espíritos acrescentam um esclarecimento importante. Mas diz antes que o homem vicioso, o que é um homem vicioso? É um homem que se deixa arrastar pelos vícios. Ele se deixa seduzir pelas paixões variadas. São muitas as paixões. Apegos, pretensões, ciúme, inveja, são muitas as paixões. O homem vicioso que se entrega ao vício do álcool, do fumo, da sexolatria, o homem que se entrega ao vício da ganância, por exemplo, é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, e que aqui chamais demônios. Não existem espíritos maus, existem espíritos temporariamente equivocados. Até porque fomos criados pela bondade divina e Deus colocou nas suas criaturas a sua essência de grandeza e bondade. Só que nós somos criados simples e ignorantes, como aprendemos. E temos que fazer a nossa carreira evolutiva, se podemos dizer assim, através de aprendizados, de experiências. Nem sempre acertamos, mas é exatamente pelos desacertos que nós amadurecemos. Então, os espíritos não serão sempre maus, eles estão temporariamente agindo com maldade, com malícia, com má intenção, mas é temporário isso, porque a lei do progresso, ela é inevitável. Então, isso vai ocorrer com todos, nós vamos progredir. Não é mesmo, Sheila? O que você acha dessa primeira pergunta, desse subtítulo aí? Olha, essa pergunta ela é muito pertinente. A gente tem a mania de esquecer isso. Eu acho que quando você toca o que é o homem de bem, isso é uma pergunta que a maioria das pessoas hoje esqueceram. Que é muito fácil a gente apontar para o outro, né? Mas a gente esquece que eu sou uma mulher de bem em muitas coisas, mas eu ainda tenho aqueles meus rançozinhos, e esse rançozinho é aquele que vai me fazer, como ser humano, me tornar também, nesse aspecto, alguém viciado. Então, quando ele diz aqui, a origem das qualidades morais está onde? Dentro do espírito. E se o meu espírito ainda não é um espírito perfeito, até eu atingir essa perfeição, ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, a gente tem que baixar a bola, porque todos nós estamos mais ou menos na mesma condição evolutiva. Se a gente não tivesse, a gente não estaria aqui nesse planeta. Salvo raras exceções,
Aí a gente coloca um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Mas vamos tirar esses grandes, praticamente nós estamos todos nesse mesmo nível evolutivo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, esse caráter dos espíritos, isso é como diz a história, quando ele fala aqui, que um espírito vicioso é mau, sim e não, não é? Vai depender sempre da gente. Então a gente tem que parar de querer transformar os outros em demônios e nos tornarmos anjos. Porque no final das contas, todos nós estamos no meio do caminho. Nem somos anjos, nem somos demônios. Oda Orson. Pois é. E você toca num ponto muito importante na sua fala, porque nós temos a tendência humana, movida pelo egoísmo, que é uma paixão, que é um vício, né? A autovalorização excessiva em detrimento dos demais, o egoísmo nos faz achar que somos mais importantes uns que os outros. Não somos. Ninguém é mais importante do que outro. Ninguém é melhor ou maior que outro. Somos todos iguais, apesar das diferenças que nos caracterizam. Alguns estão mais adiantados, outros menos adiantados, alguns bastante desenvolvidos na área intelectual, mas faltando desenvolver a parte moral, alguns muito desenvolvidos na parte moral, outros mais lentos. Então, nós temos variações de comportamento, o que é muito justo, porque esse trajeto evolutivo, ele é lento, nós passamos por muitas experiências e cada um vai somando o que conseguiu. É fruto do seu esforço. Então, sim, nenhum de nós pode se considerar melhor que outro. Não existe ninguém mais importante que ninguém. Todos somos importantes, apesar das nossas diferenças. Fomos criados para a perfeição, ainda que relativa, só que cada um de nós está num ponto de entendimento, de maturidade, de experiência, o que é muito natural e justo, porque a nossa dedicação, o nosso esforço gera ambientes melhores e faz com que a gente vá enxergando a vida com mais amplitude, aumentando o nível consciencial. Então, é muito oportuno este detalhe, porque se avançarmos aqui para a pergunta 362, a pergunta que o Kardec fez foi: qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? A pergunta é muito boa, né? Porque nós já falamos anteriormente que o que dá qualidade ao comportamento é o espírito e não o corpo. O corpo é um instrumento passivo nas mãos conduzidas pelo espírito, embora o corpo exerça muita influência sobre a vida do espírito e vice-versa, por causa da vinculação intrínseca que há entre o espírito e o corpo, para que esta massa de carne muscular, biologicamente falando, possa agir. Há um entrosamento intenso entre a alma que encarna, a própria palavra já indica, encarna no corpo, né, para que o corpo possa ter vida. Para a gente entender o que é a presença do espírito no corpo, basta a gente observar um cadáver. Mostra ali um amontoado biológico sem o espírito. Quando o espírito se retira, um monte de carne, a estrutura biológica, ela vai se cadaverizar. Então a gente vai entender o que é a presença. Olha, eu me meter na tua conversa, principalmente, adorei esse exemplo, se você estiver do lado da pessoa. É como se você apertasse um interruptor de luz. A pessoa está? Não está mais. É incrível, é uma respiração. Você, às vezes, ela está no meio de uma frase, ela está falando aqui e faz... Acabou. Ela estava, não está mais. Some, foi embora, fica ali só a carne. Aí vem aquela questão, por que a gente valoriza tanto essa carne? A gente vive fazendo dieta, ginástica, cirurgias em cima de cirurgias, só que a gente esquece uma coisa, a minha qualidade moral independe se eu sou magra, malera, gorda, preta, branca, azul, não interessa, porque é o meu espírito. Vejam vocês, cada abertura que vai dando essas questões que são curtas, elas estão aqui no meio do livro, muitas vezes esquecidas, mas vejam as aberturas que elas procedem, né? Você lembrou aí que é como acender e apagar o interruptor, né?
Aqui no Brasil nós temos o flagelo da dengue, né, que é um flagelo, a dengue matou muitas pessoas aqui, é uma picada de um mosquitinho, né? Então a pessoa se acha o centro das atenções, ela se acha mais importante, ela acha que domina tudo, e vai um mosquitinho lá, pica, e a pessoa, daí a pouco morre. Então, são exemplos que vão surgindo, né, Sheila? Exato, porque essa história da gente é dentro da gente, né? A gente tem essa mania horrorosa de dizer eu sou mais importante, eu sou o principal. Aí você vem naquela, você entra numa vibe, uma vibe completamente doentia, porque eu não sou melhor do que ninguém, absolutamente ninguém. Pode ser que a minha conta bancária ou a conta bancária desse outro alguém seja muito maior do que a minha. Mas, como ser humano, nós todos estamos iguais. Mas aqui no mundo, hoje em dia, entrou essa loucura de que todo mundo, para ser bom, para ser incrível, tem que ter uma conta recheada. Eu li essa semana um pequeno meme daquele ator, que ele é um cômico, e ele disse o seguinte, que o maior desejo dele era que todo mundo no planeta Terra ficasse absurdamente rico, para que essas pessoas pudessem ver que não é o dinheiro que traz a felicidade. Olha que pensamento incrível. Porque é a mesma coisa que quando a gente fala de caráter do ser humano. Não é o dinheiro, não é minha posição social, não é nada, não é quem eu me mostro para o público, não é a roupa que eu visto. Não é isso que faz o meu caráter ser bom. São coisas muito mais incríveis que estão lá dentro, guardadas no coração. Muito bom, Sheila. Então, essas observações mostram a grandeza do pensamento espírita que nos faz raciocinar, refletir nessa direção. E aí voltamos à questão 362. Qual o caráter de pessoas, né, onde estão encarnados espíritos ainda equivocados, principalmente os levianos? E a resposta também é curta, direta. São indivíduos estúrdios, travessos, e algumas vezes malfazejos. Ora, a gente vê crimes, a gente vê homicídios, a gente vê feminicídio, a gente vê suicídios, a gente vê guerras em andamento, inclusive no planeta, né? E manipulações de todo tipo, agressividades e mediocridades de todo tipo. Isso deve assustar a gente? Não. É que são indivíduos ainda não despertos para a importância da melhora de si mesmos. Então, não é que as pessoas são más, é que os espíritos que estão encarnados ali ainda não compreenderam a finalidade de viver, o objetivo de viver, e se portam, portanto, com agressividade e manipulações de todo tipo. Então, a compreensão espírita nos faz enxergar isso. Por que aquela pessoa é desse jeito? Por que aquela pessoa age dessa forma? Por que ela maltrata os outros, maltrata animais? Por que ela trai? Por que ela machuca os outros fisicamente, verbalmente, moralmente, faz calúnia, engana todo mundo? Por quê? Porque ali está um espírito que não aprendeu ainda, está um espírito que não despertou. Né? Então, a tendência nossa humana é ficar com raiva, é perseguir. Não. Ali está um irmão ainda não desperto. Oxalá sejamos nós despertos, né? Para não cairmos, né? Porque às vezes a gente está falando aqui e está achando que só os outros, mas nós também cometemos muitos erros, muitos equívocos, somos criaturas imperfeitas, por isso é que não podemos nos considerar melhores que ninguém. A gente está vendo o defeito do outro, como o exemplo que a Sheila deu, a gente está vendo o defeito do outro e não enxerga as próprias mazelas. E todos trazemos mazelas, porque nós estamos num plano de espíritos aprendizes, somos todos aprendizes. Então ninguém pode se considerar melhor que outro. Não tem nenhum aqui que não seja aprendiz. Todos nós somos. O único que não era aprendiz esteve aqui uma única vez e mudou a história da humanidade, né? E nós o crucificamos. E nós o crucificamos, fruto da nossa ignorância. Coletivamente, nós somos homicidas de Jesus. Sim. E a história está aí mostrando aquelas mesmas paixões de apego, de domínio sobre os outros,
de leviandade, de maldade, de agressividade, predominando ainda no mundo com o momento conturbado que nós estamos vivendo. Por isso é que a pergunta seguinte, ela tem muito a ver com isso. A 363. Tem os espíritos paixões de que não partilham a humanidade? Não. Do contrário, vos teriam informado. Quer dizer, são as paixões desse estágio. São paixões ainda, paixões não são mais primárias, não é só o instinto de sobrevivência. Hoje a gente já tem paixões calculadas e movidas pelo orgulho, pela vaidade. Então nós vemos esse quadro da humanidade se debatendo aí em dúvidas, em angústias, em guerras, em sofrimentos. Por quê? Porque estamos nos permitindo seduções, como você deu o exemplo, Sheila, da pessoa que tem que ter a maior conta bancária para... Mas não é isso, isso é uma ilusão. É uma ilusão, porque quando a gente morre, o dinheiro não vai junto. A gente vai como não a gente... tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Pois é, eu uma vez, Sheila, vivi uma experiência que eu nunca esqueço. Eu tive um amigo que morreu num acidente automobilístico e eu fui lá não é velório que fala, como é que fala? Necrotério. Eu fui no necrotério junto, fomos lá, né, para ver a pessoa, e não estava nem preparado para ser sepultado ainda, então estava deitado ali naquela mesa de mármore, ainda como tinha sido acidentado, machucado, quebrado, e do bolso dele estava saindo algumas notas de dinheiro. Eu pensei, é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu falei, olha aí, não vale nada. O dinheiro agora perdeu o valor completamente, porque não vai usar, para onde vai, não vai usar. E aquele corpo já não servia mais, né? Porque era um corpo que foi destruído pelo acidente automobilístico. Então vejam como nós temos que tomar consciência dessas questões para não nos iludirmos com tudo isso que vai acontecendo conosco. Então, são questões que nos ensinam a raciocinar. E a doutrina espírita, o seu grande forte, é o raciocínio, nos convida a raciocinar. É isso, Sheila. É porque o principal, eu vou pegando um gancho aqui no seu exemplo, a gente está sempre falando de desencarne, mas vamos falar também de doença. Vamos pegar um exemplo famoso agora, essa atriz que eu gosto, essa cantora que eu gostava tanto, que eu seguia, a filha do Gilberto Gil. Sim. Como ela mesma disse, ela lutou durante 2 anos. Enquanto ela não teve essa doença, o foco dela era a carreira, era uma vida que a gente não sabe, mas uma vida altamente abastada. Porque, sim, com certeza, dinheiro ali não era problema. Mas quando a doença chegou, os milhões não adiantaram. Por mais que ela tentou, eu tenho certeza que ela teve a melhor assistência médica, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas não adiantou. E a morte, ela não chega na hora errada. Todo mundo tem essa mania de dizer, né? Ah, mas é porque a gente vai morrer, foi cedo, não era a hora. Era a hora sim. A gente só vai na nossa hora. Mesmo quando acontece uma morte trágica, ela é no horário que ela tem que ser. Então, os espíritos que habitam o nosso corpo, o meu espírito, o seu, e o de todos os nossos ouvintes e aqueles que não estão ouvindo, todos nós temos uma trajetória, temos uma história de vida. E essa história de vida faz com que a gente seja parte de um grande complexo, porque os iguais se atraem no mundo espiritual. Então, só está aqui no planeta Terra todo mundo que está vibrando nessa faixa. Nenhum que não esteja, não está. A não ser os missionários, como Jesus que veio. Mas veja, ele precisou de 2000 anos para poder se diminuir e chegar ao nosso tamanho. Percebam como a coisa é séria. E aí a gente entra nesse contexto enlouquecedor do ter. Mas o dinheiro fica no bolso quando você vai. Ele não vai. Né? Ele fica. Você pode lutar como quiser. E a doença, ou então o desencarne de alguém querido, traz a gente para essa realidade, para essa certeza. E a gente está sendo lembrado constantemente sobre isso.
problema é que a gente não quer ouvir. Porque assim, a morte só vai aparecer na casa do vizinho, nunca vai ser na minha. Quando é na minha, é um choque, tá? E a doença do mesmo jeito. Mas muitas vezes a doença chega para trazer a gente para o caminho. A gente acha que não. Ah, eu não merecia, sei lá, essa trombose, esse AVC. Mas na hora que você tem ele, na hora que ela chega, todo o resto, o fútil, deixa de ser importante. Aí você volta exatamente para dentro de você. E se você for sábio, você começa, no mínimo, mais tardar, neste momento, a se ocupar com as coisas que vêm do alto e do espírito. Tô certo, Assun? Perfeito, Sheila, perfeito. É exatamente isso. E a gente tem que aprender a refletir sobre isso, porque nós estamos aqui enfrentando os desafios de viver, mas nós não somos o corpo, nós estamos temporariamente num corpo. Nós somos a alma imortal que já estagiou muito anteriormente em outros corpos e continuará estagiando em futuros organismos carnais para que a alma progrida. Então, sou eu mesmo que tenho que aprender. Ninguém transfere o aprendizado para outro. Sou eu que tenho que me desenvolver, sou eu que tenho que me interessar, sou eu que tenho que me esforçar para ser melhor. Então, esse contexto todo abre essa perspectiva da gente estudar as realidades e os desafios da existência carnal, que é muito preciosa. O espírito precisa da encarnação. Nós temos lá um tópico específico de Kardec, necessidade da encarnação. Porque quando estamos no corpo, nós desenvolvemos a inteligência. E toda essa inteligência que temos hoje, todo esse desenvolvimento tecnológico que desfrutamos, ele é procedente das experiências anteriores, onde nós desenvolvemos a capacidade de pensar, de raciocinar, de descobrir, de inventar, de produzir, usar a criatividade, desenvolve a inteligência e o sentimento. Então a gente nasce não para pagar dívida, não é isso, é um equívoco doutrinário. Nós nascemos para progredir. É que nós temos pendências que a gente traz com a gente como se fosse uma sacola assim atrás, chega aqui, e às vezes tem algumas sacolas que são bem pesadas, né? Então a gente chega aqui e com o objetivo de progredir, mas com a força das pendências para também serem total ou parcialmente resolvidas. Mas muita gente pensa que tudo é coisa do passado. Não, nem tudo é do passado. Claro que existe o peso do passado, mas tem muita coisa que é de agora mesmo, fruto da nossa rebeldia, da nossa omissão, da nossa indiferença, daquilo que nos permitimos seduzir. E outras questões nem são do passado e nem são coisas de agora que nós nos permitimos. Muitas coisas a própria vida envia para a gente sair do lugar, porque nós temos uma tendência de acomodação impressionante. Se a gente deixar, a gente não sai do lugar. Então, vem as pedras, vem as coisas para fazer a gente sair, se levantar. Então, é muito importante. E a 364, que é a próxima questão... Eu sempre digo, só pegando um gancho aí rapidinho, são os sacodes que Deus dá na gente. Deus chega, pega a gente assim, diz, menino, acorda, menino. Acorda, volta para o real, volta para o caminho. É assim mesmo, é assim mesmo. Por outro lado, né, Sheila, essa questão aqui, 364 do capítulo que nós estamos estudando, vai dizer assim, é o mesmo espírito, o mesmo, quer dizer, a mesma criatura, dá ao homem as qualidades morais e da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado, ou, em outras palavras, que conseguiu chegar. O homem não tem em si dois espíritos, é a mesma criatura, que vai progredindo. Então, por mais que a gente tente escapar da gente, a gente nunca vai conseguir, porque somos nós mesmos. Sim. Agora, Deus, na sua grandeza e bondade, ele faz com que a gente encarne ou reencarne com o esquecimento do passado. Muita gente queria saber o que foi na outra vida. Não se prenda a isso. É uma ilusão. Graças a Deus que a gente não lembra. Se a gente se lembrasse, a gente não suportaria o peso
das pendências que nós fomos criando. Então, o ideal agora é não criar pendência, para a gente avançar com uma relativa liberdade de uso do livre-arbítrio, sem ter que se preocupar tanto em resolver pendências. Ainda não conseguimos fazer isso, ainda somos criaturas que cometemos muitos equívocos, mas pelo menos tem coisas que a gente pode se libertar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Nós temos alguém que nos ofendeu, que nos prejudicou. Se a gente não perdoar, fica uma pendência difícil. Você fica preso àquela amargura, àquela mágoa. Agora, se você perdoar, você se livra daquilo. É fácil o perdão? Não, não é. Às vezes os prejuízos foram muito grandes. Todavia, é uma pendência que você pode eliminar desde já. É do nosso próprio interesse perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica preso àquilo que nós julgamos o nosso agressor, digamos assim. Então, é do nosso próprio interesse desenvolver essas aptidões, essas qualidades que nos farão criaturas melhores. Não é isso, Sheila? Sim. Olha, você tocou num ponto que é muito importante, o perdão. Porque hoje em dia as pessoas estão se magoando por nada. Veja, é filho se magoando com o pai assim, que fazem uma coisa e não querem mais falar. É irmão contra irmão. E eu digo, gente, a gente tem que aprender a perdoar. Só que as pessoas confundem o perdão, o processo do perdão, com depois ficar tudo junto encangado. Não, você perdoa, limpa, tira do coração, deseja o melhor do mundo para a pessoa. Se vê, você fala com ela socialmente. Agora, sem trazer de volta para o seu convívio. Porque alguém, vamos pegar, não sei, alguém te espancou. Vamos pegar a história dessa moça que está agora aí, que levou 61 socos. Bom, ela vai perdoar esse rapaz, se ela for inteligente, é difícil, claro, mas se ela conseguir perdoá-lo, maravilhoso. Agora, ela não precisa viver com ele numa casa. Ela não precisa retomar o relacionamento. Ela simplesmente se corta o vínculo emocional do rancor, do ódio, da mágoa, do desacerto. Quando ela tira esse rancor de dentro dela, ele fica lá, ele segue a vidinha dele, sabe Deus onde? E ela dela. E assim a gente perdoa a pessoa e quebra esse vínculo e fica livre como um pássaro. Agora, se você ficar odiando, sabe, o tempo inteiro, mandando energia negativa para a pessoa, gente, olha o vínculo cada vez mais forte. Mesmo que não estejam dentro do mesmo teto ou que não continuem o relacionamento. Mas o vínculo emocional continua. E isso a gente tem que tirar, para a gente poder começar a ganhar virtudes. Porque tudo é aprendizado, não é isso, Orson? Exatamente. É um aprendizado gigantesco, ele é lento, até porque a gente tem que amadurecer. E isso não é só na questão do espírito como ser imortal que passa por várias experiências. Se a gente pegar a própria existência atual, que ela tem um ciclo de algumas décadas, alguns mais, outros menos, mas são algumas décadas. Inclusive, alguns nem chegam a décadas, né? Mas, enfim, considerando aqueles que vivem aqui 4, 5, 7, 8 décadas, 9, quanto amadurecimento a gente não faz numa única existência? Eu estou com 65 anos e estou no auge da minha maturidade, a gente se liberta de muitas bobagens, a gente se liberta de muitas prisões psicológicas e emocionais, e a gente percebe o quanto que a gente amadurece numa existência só, nesse período dessa vida. Como você usou a expressão anteriormente aí, quando a gente olha para trás, né, a gente olha para trás, a gente constata quanto tempo a gente perdeu com bobagem, né, que a gente poderia ter... Pois é, quanto tempo a gente perde com bobagem. Então, a experiência atual, ela propicia libertação de vícios, de condicionamentos, e nos abre uma perspectiva nova. Agora, se você ampliar isso para várias existências, onde vai entrar o esquecimento do passado, as chances são ainda melhores, são muito melhores, porque você sempre vai avançar. O que você aprendeu hoje já é aquisição sua. Se você aprendeu
a perdoar, por exemplo, aproveitando o exemplo aí que nós citamos, que você reforçou, se a gente aprender a perdoar hoje as pequenas faltas, a gente vai ter capacidade, maturidade, competência para perdoar faltas maiores. Se hoje a gente é capaz de perdoar alguém que se enganou conosco, amanhã a gente conseguirá perdoar com mais facilidade alguém que se causa um grande prejuízo material ou humano na sua vivência, né? Alguém que te prejudicou severamente. Isso é um exercício. Aí a gente vê o perdão de Jesus, né? O mestre, o benfeitor da humanidade, assassinado. E ele não ficou bravo por causa disso, não ficou irritado porque interromperam a tarefa dele, né? Não ficou bravo porque as pessoas o agrediam, o maltratavam. Ele pediu, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E não sabiam mesmo, né? Não sabemos até hoje, diga-se de passagem, Sheila, ainda não assinam. E pegando um gancho no que você está dizendo, sabe, a melhor forma da gente exercitar o perdão é a gente começar a se perdoar. Porque a gente é tão rígido conosco mesmo, normalmente, que como eu não sei me perdoar, como é que eu vou saber te perdoar? Exatamente. Se eu não me perdoo, quando eu dou uns gritos na minha filha, nossa, como eu me sinto culpada, se eu não consigo me perdoar isso, como é que eu vou te perdoar se um dia você me humilhar na frente de alguém? E além do mais, por que é que eu vou me sentir humilhada? Porque o que faz tem a ver com você e não comigo. Então, essas questões, quando a gente começa a analisar e a gente começa a modificar, porque, só uma coisa eu aprendi nos meus 59 anos. A única pessoa que eu tenho o poder de modificar e fazer as coisas diferentes é eu. Euzinha, bem aqui. Eu posso falar até ficar de boca murcha aqui, mas eu não vou conseguir mudar você. Se você tiver uma ideia dentro da sua cabeça, algo que você acredita, eu posso falar aqui, anos e anos. Isso eu tenho um exemplo, eu sou o melhor exemplo disso. Eu era fumante. Minha mãe falou não sei quantos anos na minha cabeça. Eu entrava aqui e saía correndo por aqui. Até o dia que eu me decidi parar de fumar. Ponto. E quando eu me decidi, eu parei. Acabou. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Exatamente. Aí, aproveitando, você citou aí o exemplo do fumo, que é um vício, né? A 365 toca no assunto do que você está falando aí. Porque, olha, por que é que alguns homens muito inteligentes, por exemplo, existem médicos que sabem que o cigarro prejudica a saúde e fumam, né? E fumam. São fumantes inveterados. Homem muito inteligente, habilidoso na profissão, habilidoso na sua experiência, que constitui indício de superioridade, pelo menos naquele campo que seja, né? São, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. E vícios são muitos. Nós usamos aqui apenas o caso do cigarro, como a Sheila falou, apenas para ilustrar. Mas quantos não são os vícios, né? Então, aí vem a resposta lúcida, né? Como é que o homem inteligente vai ser vicioso? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e cedem à influência dos espíritos piores. Olha o perigo, Sheila, olha o perigo que está aí. Olha, cedem à influência de espíritos piores. A gente está vendo isso na humanidade, Sheila, estamos vendo isso coletivamente falando. Sim. Por isso a guerra que está aí, né? Sim. Olha, guerra de palavras, ideologias, guerras, de disputas. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Quer dizer, é devagar. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período ele pode se adiantar em ciência, durante outro em moralidade. Aqui vem o que a Sheila falou no começo da nossa conversa aqui. Caminha junto? A moral e a inteligência? Não, normalmente a inteligência vai primeiro, a moralidade vem depois. O homem observa, presta atenção, e por causa da influência do seu egoísmo, dos seus vícios, da sua vaidade, das suas paixões, ele influi no comportamento próprio. Mas também cede à influência de terceiros, e influencia terceiros também com a sua pequenez, com seus vícios. Olha o perigo que nós estamos envolvidos. A
a areia movediça onde nós podemos pisar. Então, essa é aquela famosa influência de grupo. Sabe? Isso. A gente tem que ser muito cuidadoso em que grupo eu estou inserida. Hoje em dia eles não falam nem grupo, eles falam bolha, né? Em que bolha eu estou inserida? A gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque dependendo do grupo em que eu me encontro, que são aqueles, os meus afins, gente, eu posso fazer pior do que fumar um cigarro. Veja, aquele menininho de 14 anos, que depende daquele grupo que ele estava, aquele jogo, que eu não sei que jogo é esse, no final ele tira a vida da mãe, do pai e da irmã. Por quê? Um grupo, uma influência. Então, esses espíritos, hoje em dia, não é só criança, não. A internet, ela tem um poder incrível. O poder maravilhoso do bem, que a gente está aqui agora, eu na Alemanha, o Orson no Brasil, a gente poder fazer esse programa, estar aqui com vocês. Isso é incrível, isso é fantástico. Mas ela tem dentro dela também locais e espaços que não são tão saudáveis quanto o nosso. E aí é que vem a questão, onde é que eu estou me inserindo? Porque onde você está no grupo, nós somos o quê? Seres humanos. Seres humanos são bichos o quê? Sociais. Então, no grupo que eu me encontro, eu quero fazer o quê? Pertencer. E se eu quero pertencer, eu vou ceder aquilo que o grupo está fazendo. E a questão é, como é que eu cedo a isso? Não é? O que é que esse meu grupo está pretendendo? Se eu paro e analiso onde eu estou me inserindo, a chance de acontecer isso bem aqui que está escrito, a gente ceder à influência de espíritos imperfeitos, diminui. Porque na hora que eu ver que é algo que não é bom, nem para mim, nem para quem está lá no grupo, nem para o pessoal do mundo inteiro, então não adianta, eu não quero fazer parte disso. Porque Muito se eu bom. sei que vai destruir, eu saio. Mas quanto de nós tem essa consciência? Essa consciência, ela demora para ser adquirida. É fruto mesmo da experiência vivida, da observação atenta e de reflexões. Vejam vocês que nós pegamos aqui pouquíssimas perguntas, é uma página do Livro dos Espíritos, esse manancial de conhecimento à nossa disposição. E a gente faz essa abertura gigantesca aqui. Quer dizer, um assunto como esse, dá para ficar o dia inteiro aqui, porque abre um panorama enorme. Eu quero, inclusive, dizer aos nossos telespectadores que antes de entrarmos no ar aqui, eu e Sheila ficamos quase meia hora falando sobre o momento complexo da atualidade, onde tudo isso está sendo tratado, diante dos absurdos que estão ocorrendo, dos abusos de toda a ordem, da falta de critério, da falta de consciência individual e coletiva. Quer dizer, o que vai acontecer? É aquela cutucada que a vida dá por baixo para ver se a gente se mexe e entende a vida em seus propósitos mais nobres, que a vida tem uma finalidade nobre. Nós não estamos aqui para tirar proveito, não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para progredir. Então, isso vai pedir de cada um de nós um esforço direcionado para este objetivo, progredir. Então, tudo que está à nossa volta é degrau de aprendizado. Nós temos que prestar atenção, observar, para realmente nos capacitarmos para isso. Agora, a última pergunta... Nos capacitarmos, eu acho que essa é uma palavra mágica. Mágica. Que a gente se capacita para quase tudo aqui na Terra, que é fugaz e passageiro. Mas a gente esquece de se capacitar para o quê? Para as coisas do Espírito, que essas são verdadeiras e eternas. Quando você fala isso, que a gente se capacita para tudo aqui no mundo, né? E a gente luta para isso, a gente quer aparecer, quer ter, e se esquece do principal, né? Então a gente precisaria, todos nós, eu me incluo também, claro, precisaríamos direcionar esforços para verificar se eu estou melhorando. Será que eu estou melhorando? Sou egoísta, sou vaidoso, sou prepotente, sou arrogante, como é que eu sou, né? Observar isso e tentar melhorar, porque é isso que vai valer, porque os títulos e o patrimônio vai ficar tudo aqui, vai passar para outras mãos.
Agora vejam a última pergunta do item. É um item que nós fizemos a base do nosso estudo. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem, olha, os que pretendem, é uma pretensão, que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial. Veja que pergunta, ela é pretensiosa. Então, eles acham que a própria pergunta já é pretensiosa, né? Porque a pessoa acha que as diferentes faculdades intelectuais que nós temos no mundo, nós temos gente com diversidade incrível, intelectual e moral, resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, e os próprios espíritos dirão, é absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões. Olha aí a lógica da reencarnação. Para progredir, precisa de uma vontade única, foi o que a Sheila destacou agora de pouco aqui. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, uma junção, um monte de espíritos junto, essa vontade não existiria, e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades. Dá vontade de rir aqui, porque é isso que a gente vê, a gente multiplica a dificuldade. Quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Ainda nesse caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que fizeram com relação a Deus. Faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Não, Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva, Deus Trovão, por aí vai. Né? Se bem que mesmo entre eles, as pessoas sensatas apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de um Deus único. Então, o que nós estamos vendo no planeta, à nossa volta, é a diversidade de estágios dos espíritos. Alguns são conscientes, alguns são bondosos, moralizados, outros são levianos, inconsequentes, imaturos, e causa todo esse tipo de confusão que aí está. Vale dizer que após a pergunta 366, tem uma consideração de Allan Kardec que nós queremos direcionar o telespectador. Pegue o seu exemplar de O Livro dos Espíritos e vá ler o trecho curto, é um parágrafo curto, nós poderíamos até ler aqui, mas nós queremos estimular o telespectador a buscar o seu exemplar lá e ler a consideração que Kardec faz após essa resposta da 366. Sheila. Não, isso aí é fantástico que você está dizendo, porque quando as pessoas que acreditam como dizem em alemão, esse Unfug, né, nesse caos de estar todo mundo vivendo dentro de um espírito, num corpo só, gente, isso não é possível, porque Deus, ele é um Deus que ele só sabe contar até um, só tem uma Sheila, um Ossom, um Antônio, um João, uma Maria, pode ter alguém com o mesmo nome que eu, mas se ficar uma do ladinho da outra, nós somos completamente diferentes. Eu tenho 2 netinhas, elas são gêmeas univitalinas. Para a gente separar quem é uma, quem é a outra, a gente botou brinco, furamos as orelhas e botamos brinquinho de cores diferentes. Porque tu não sabe dizer quem é quem. Não tem uma coisa no corpinho delas que mostra que uma é diferente da outra. Mas as atitudes das duas, gente, completamente diferente uma da outra. Como é que elas se chamam? Mari e Malia. E qual a idade delas? 6 aninhos. Ah, que delícia. 2 princesinhas lindas. Mas são assim, cada uma tem uma personalidade completamente diferente da outra. E é isso, agora que elas estão crescendo, é que a gente está começando a diferenciar uma da outra através da personalidade. E a mesma coisa do espírito, gente. Foi o que ele disse aqui. Um espírito, para progredir, ele tem que aprender tudo, ter todas as aptidões. Porque a Sheila, espírito imortal que eu sou, gente, o que eu já aprendi para mim estar aqui hoje foi muita coisa. Eu não vou nem falar de outras encarnações porque eu não lembro, mas eu vou falar da Sheila que nasceu lá em São Domingos, no interior do Maranhão, e a Sheila que vive hoje aqui em Fürstenfeldbruck.
São duas pessoas completamente diferentes. Porque o que eu aprendi nessa encarnação, nossa, foi assim, eu me considero ter dado um salto quântico. Mas E eu o disse, meu espírito... Hã? eu disse para você, e vou repetir para os telespectadores aqui, que você está mais adiantada do que eu, porque você está 5 horas na minha frente. Ela já está no futuro. Eu ainda não cheguei no meio-dia, já passou agora do meio-dia. Ela já está às 5 horas da tarde lá. 5h30. 5h30, já está na hora de tomar banho. Então, eu já vivi o meu dia praticamente. Então, Eu ainda tenho o que fazer hoje. Ainda tenho o que fazer. Espírito adiantado é outra conversa, né, gente? Espírito adiantado é outra conversa. E isso a gente vê na espiritualidade. E o que o Orson falou, que aqui na Terra está cheio de espírito em diferentes níveis, é verdade. A gente só tem que olhar para o lado. Onde a Sheila ela é boa aqui, eu não faço mais fofoca. Mas eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela me liga, eu que tenho que toda vez dizer, olha, amiga, eu não vou lhe emprestar o meu ouvido para isso. Até um dia ela vai aprender também. Mas é uma pessoa queridíssima em vários outros sentidos. Você vê também aqui no planeta Terra, gente, o espargate de espíritos é tão grande, que a gente vê o quê? Uma quantidade imensa de cientistas trabalhando para a gente ir para Marte. Olha só que coisa incrível. Vamos lá para as estrelas. E enquanto eles estão fazendo isso, tem uma outra quantidade absurda de espíritos trabalhando o quê? Para matar um monte de gente para tomar um pedacinho de terra aqui no planeta Terra. Aí você vê como os patamares evolutivos são diferentes um do outro. Um quer crescer e o outro quer destruir. Quem é que está certo? Quem sou eu para dizer? Não exatamente. Nós estamos em diferentes níveis e nessa diversidade, porque não existe... Tudo é diverso na obra de Deus. Se você pegar 2 grãos de areia e for analisar eles cientificamente, eles são diferentes. 2 folhas são diferentes. Seres humanos, filhos de Deus, completamente diferentes. Não existem 2 iguais. Isso é muito sábio, porque cada um oferece o fruto da sua experiência, do seu gosto, da sua maturidade, da sua habilidade, né? Então, isso faz a grandeza desse tema que nós tratamos aqui, faculdades intelectuais e morais. Como é que a gente entende essa prevalência, essa existência dessas faculdades? Muito bom, Sheila, muito bom. Eu também acho, porque aí a gente pode até assim, como eu já vi que nosso tempo está acabando, a gente podia fechar falando aquela historinha, né? Diz que chegou lá uma pessoa, desencarnou, foi para o céu, e a outra foi lá para o inferno. E as pessoas, elas visitavam o céu e o inferno para escolher onde ia ficar. Aí chegou lá no inferno, estava todo mundo lá sentado, magrinho, seco, raquítico, e a mão das pessoas, assim, eram umas colheres longa, lá na frente aqui estava a bichinha, mas ela não conseguia botar na própria boca porque era grande demais, era tudo muito longe. E assim eram todos um sofrimento, uma fome, uma miséria. Aí ele foi visitar o céu. As pessoas eram do mesmo jeitinho, com o mesmo bração longo, lá longe que estava a mãozinha como se fosse uma colher, mas era todo mundo gordinho, todo mundo feliz, todo mundo cheio de energia. Aí ele, confuso, olhou assim para o anjo que estava acompanhando ele e disse, vem cá, todo mundo aqui é igual, qual é a diferença? Um está morrendo de fome, está tudo lá magrelinho, tudo raquítico, e os outros que estão tudo gordinho, felizes. Bom, muito simples, aqui no céu todo mundo se ajuda, um alimenta o outro, enquanto que lá no inferno, todo mundo é egoísta, cada um quer comer por si só. E essa é a grande diferença entre conseguir alguma coisa ou não. Essa é a grande diferença em eu ter faculdades intelectuais e morais boas ou não. Essa história que é muito conhecida, é muito antiga, todo mundo sabe dessa história, ela reflete exatamente a condição do mundo atual. Sim. Não é? Nós temos que desenvolver a virtude de servir. Servir.
Nós estamos querendo tirar proveito próprio. Só isso. Esse é o grande problema. Estamos querendo tirar proveito próprio, por isso que o mundo está assim. Então, nós temos faculdades intelectuais para pensar e raciocinar no sentido dessa história aí, brilhante, conhecida, valorosa, que pode ser aplicado aqui, através desse esforço moral de renunciar aos caprichos e vamos servir. Pronto, está resolvido, faculdades morais e intelectuais. Que beleza, achei. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Orson. Poxa, muito obrigada por você ter estado aqui hoje conosco. Bom, e a gente já chegou ao final. Como tudo que é bom acaba rápido, gente. É uma hora assim que eu sempre digo, parece que é mágica, né? Ela começa e acaba. Quando eu num susto, acabou. Porque é muito bom. E hoje com você ela foi fantástica. Gratidão, Orson. Gratidão mesmo por você ter tirado o seu tempo para estar aqui com a gente. Gratidão a todos aqueles que vão ouvir nosso podcast, nosso programa. Como vocês sabem, eu já falei em alemão, agora repito em português. Esse programa de hoje foi todo em português, sem uma tradução simultânea, pelo fato que é uma gravação. Mas, a próxima vez que ele for ao vivo, a gente dá para vocês de novo a possibilidade de fazer essa tradução automática. Mas caso você precise de uma tradução, olha só, escreve para a gente, manda uma mensagem que eu te mando uma transcrição do programa. E agora, querido Orson, eu peço para você fazer suas considerações finais, fazer para a gente uma oração de encerramento, tá? E eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês e lembre-se, assine o nosso programa, assine o nosso canal, compartilhe, convide pessoas amigas para estarem aqui com a gente, refletindo sobre temas tão interessantes quanto foi o de hoje. Gratidão a todos vocês e aquele abraço geladinho da Alemanha, da Sheila, a sua amiga espírita. Muito bom, Sheila, muito bom. Nossa gratidão também a Sheila. Esse assunto que nós desenvolvemos aqui em dupla, conversando através de um diálogo construtivo, é um assunto muito pertinente a nós mesmos, né? Aliás, a doutrina espírita, ela é para todos nós. Não percamos a oportunidade de aprofundar estudos nesta obra magistral que é o Livro dos Espíritos. Aliás, eu tenho falado nas minhas palestras para que as pessoas releiam a introdução. Gradativamente, devagar, vá mastigando os parágrafos, leia. São 17 itens. Leia um item por dia. São 17 itens. Se você achar que está muito longo, leia meio item por dia. Mas leia novamente a introdução. Você vai entender a origem do Espiritismo, vai compreender a lucidez didática do codificador. Ali tem um resumo do que é a doutrina dos Espíritos. Você vai se encantar. Depois que você lê a introdução, aí você aproveita e aprofunda o livro. Mas também passeie pelo índice do Livro dos Médiuns, você vai ficar encantado. É uma coisa fascinante. E neste ano aqui, estamos completando 160 anos do livro Céu e Inferno. Outra obra preciosa. Diante de tantos desmandos que nós estamos tendo no mundo, vá lá e busque o documento Código Penal da Vida Futura. A gente vai ficar espantado, tem a ver com esse assunto aqui também, né? E a Gênese, que é preciosa, principalmente no capítulo 1, que fala dos caracteres da revelação espírita. Por que o espiritismo é uma revelação? Você vai encontrar isso lá. E deixo por último, de propósito, embora seja o terceiro na ordem, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali está toda a moral de Jesus expressa para as nossas considerações, para fazermos esse trajeto repleto de areia movediça, de pedras, repleto de obstáculos, mas que nos reserva glórias de felicidade lá no fim do caminho. Então, aproveitemos as instruções ali, que ali estão, verdadeiras joias morais advindas do Evangelho de Jesus. E nós queremos, então, agradecer a Jesus, dizer a Ele da nossa gratidão por esse instante, dizer a Jesus do quanto precisamos da sua grandeza, da sua presença, da sua bondade. Queremos aprender com o teu Evangelho, Senhor. Supre as nossas enormes carências pessoais e coletivas e ajuda-nos a sermos melhores.
Abençoa todos que estão nos vendo, nos ouvindo, refletindo conosco, para que encontrem paz e harmonia. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Beijo para todos vocês e até a próxima semana com mais um Sopro de Luz Inspirando Almas. Aguardo vocês aqui. Obrigada, querido Orson, e até a próxima. Obrigado, Sheila. Um grande abraço. Tchau.